Então, a carta que eu tirei para esse encontro é essa aqui e se chama Movimento. Movimento. Pense numa fotografia. Pense naquele pedaço de papel como se todo o movimento da vida tivesse se congelado nele. Uma única cena é captada. A vida é paralisada. É como se tivéssemos o poder de parar a vida e registrá-la nessa única fotografia. Você deve ter um álbum de fotografias em sua casa. Em geral, quando montamos um álbum, escolhemos, entre muitas fotos, aquelas em que nos percebemos melhor, mais bonitos, mais perfeitos. Algumas pessoas esperam que suas vidas sejam como um desses álbuns de fotografia. Uma sequência maravilhosa de momentos feitos da mais pura perfeição. No entanto, essa expectativa não tem nada a ver com a assim chamada vida real. Na vida real, aquela que acontece entre uma fotografia e a outra dos nossos álbuns, muitas coisas imperfeitas acontecem. Vivenciamos problemas, dificuldades e desafios. Temos momentos de mau humor, irritação e feiura. Brigamos com as pessoas, ferimos, erramos, nos enganamos. A vida real não tem nada a ver com um álbum de fotografia, pois a essência da vida é o movimento. É preciso amadurecimento para que possamos abrir mão das nossas expectativas infantis de uma vida estaticamente perfeita. Enquanto somos incapazes desse amadurecimento, nos sentimos repetidamente frustrados e fracassados, uma vez que nunca conseguimos atingir uma meta tão elevada. Do mesmo modo, acabamos exigindo perfeição das pessoas que convivem conosco. Muitas vezes, nos tornamos rígidos, críticos e cobradores nos nossos relacionamentos interpessoais. Se a carta do movimento surgiu hoje para você, preste atenção se você tem sido paralisado na vida, imerso em exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de si mesmo ou dos outros. Lembre-se, a conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a sua vida em movimento. Algo não está indo bem em seu relacionamento? Então aceite nesse momento imperfeito e mantenha-se em movimento. Não pare bem no meio dessa cena como se ela fosse única. Tudo se transforma. Do mesmo modo, se você está vivendo um momento muito feliz, não tente mantê-lo a qualquer custo. É natural que você se mova em direção ao momento seguinte. Essa carta lhe pede que você aceite cada momento de sua vida sem tanta exigência, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto a ele. Mova-se. Deixe as coisas acontecerem. Sem movimento, não há vida. Essa é a carta, movimento. Então, essa carta ela já vai convidar a gente a olhar para esse movimento da nossa vida, né? O quanto a gente está querendo congelar a nossa vida nesses momentos, ou bons ou ruins. O encontro de hoje e todos os outros encontros, eles são divididos em duas partes. A primeira parte é uma parte mais expositiva, onde eu vou falar algumas coisas e vocês podem ficar bem à vontade de perguntar. E um segundo momento a gente faz uma pausa e faz um segundo momento com uma prática, ou com uma meditação conduzida, ou com qualquer outra coisa que a gente, né, que faça sentido para o momento, né? Ou a de hoje vai ser uma meditação conduzida. Então, né, uma boa noite para todo mundo que está por aí. Eu vi que alguns rostinhos conhecidos, outros não conhecidos, outros nem tanto. Primeiro, né, antes da gente falar de qualquer coisa, a gente precisa falar o quê? O que é o poder pessoal, né? Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês um sonho meu, né? Que é que todas as pessoas possam despertar para a vida, vivendo a potencialidade máxima. E então, para quem não me conhece, né, meu nome é Alan Zetterman,
e eu auxilio as pessoas nessa caminhada de autoconhecimento, tanto individual quanto em grupo. Então, porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que não me conhecem, então, né, fica a apresentação. E eu coloquei aqui para vocês saberem um pouquinho mais, né, quem que é esse que vos fala. Então, eu sou terapeuta e facilitador de grupos, formado em coaching, formado em Theta Healing, também fazendo formação de movimentos essenciais. Tenho uma graduação de educação física, então trabalho bastante com o corpo, né? Para mim o corpo faz bastante sentido. Quem já fez, né, sessão comigo ou quem já fez grupo comigo sabe que as informações que o corpo traz pra gente, para mim, faz bastante sentido e eu utilizo bastante, né, nos entendimentos. Então, começando o encontro de hoje, eu queria perguntar para vocês, né, o que é poder pessoal? Não sei se alguém se arrisca a falar, mas é uma pessoa de cada vez, tá? Seria a capacidade que a pessoa tem de buscar algo, de Capacidade. lutar pelo sonho. Uhum. Pode ser. Uma coisa que vocês vão perceber que durante essa caminhada, talvez não tenha resposta certa e nem resposta errada, e talvez vocês possam às vezes me fazer pergunta e que eu não vou ter a resposta, tá? Mas e também depende muito do ponto de vista de cada um. Tem mais alguém que queria falar do poder pessoal? O que que é? O que que acha? O que que acredita que é? Tá, entendi. Todo mundo ao mesmo tempo fica difícil. Mas tranquilo. Então, olha só. Pensa. Poder pessoal tem a ver com eu viver na minha essência. Então, eu viver a minha potencialidade máxima. Eu viver o melhor de mim. Então, o que a Sara falou de buscar as realizações, buscar os desejos, faz parte desse poder pessoal. Mas olha só que curioso, se o poder pessoal é eu buscar a minha essência, a essência, a minha pureza, a minha verdade, então já é o poder pessoal. Vocês conseguem entender que nós já temos poder pessoal. O poder pessoal já está em nós. O que que a gente faz? A gente tem alguns comportamentos que nos distancia dessa essência, que nos distancia desse poder pessoal. E a gente vai falar um pouquinho desses comportamentos hoje. Então, quando que eu sei que eu tô com o meu poder pessoal, digamos, ativado ou liberado ou permitido, algumas coisas na minha vida vão aparecer como prosperidade, abundância, fluidez e leveza. Quando eu estou conectado com essa minha essência, a minha vida flui. Quando eu estou conectado com essa minha essência, as coisas acontecem de forma leve. Mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha desafios, esses desafios são leves. Porque eu estou pronto para caminhar nesse caminho. Quando eu falo de fluidez, para mim, eu lembro muito de um rio. Que ele tem suas curvas, que ele tem as pedras, mas aquela água ela vai fluindo, ela vai se espalhando, vai escorregando por aquelas pedras e vai descendo aquele rio, seguindo aquele fluxo natural do rio. Então, o poder pessoal eu já tenho poder pessoal, só que hoje, por alguns motivos, eu não me permito acessar esse poder. Então, talvez por isso que eu não tenho essa prosperidade, essa fluidez, essa leveza e essa abundância na minha vida. Então, o poder pessoal também é o permitir usar toda a minha capacidade.
Então, olha de novo essa reflexão, né? O que me impede de usar esse poder pessoal? Vai pensando e vai respondendo para vocês mesmos, né? Ou vocês mesmas. O que hoje te impede de ter uma vida fluida, de ter uma vida leve, de ter uma vida próspera, de ter uma vida abundante, tanto no profissional, como no pessoal, no relacionamento, como no trabalho? O que te impede hoje? Então pensa para ti. O que faz sentido isso? Isso. Vai pensando e refletindo. Ah, cara, pô, aquele negócio não tá tão bom, não tá fluindo. Pô, meu relacionamento, eu só encontro pessoas que não fazem sentido. Ou no trabalho, pô, sempre é um problema, sempre é uma dor de cabeça. Ou eu não tô conseguindo desenvolver, fluir no trabalho. E daí eu queria compartilhar com vocês uma história ela é muito legal, que eu escutei uma vez do Clóvis de Barros. Clóvis de Barros, isso. É a história de um abacateiro. Esse abacateiro, né, que nem vocês podem ver aí na foto, ele estava ali, plantado no meio da natureza, dando belos abacates. Belos e formosos abacates. Um dia, esse abacateiro resolveu começar a olhar ao seu redor. O que tinha ao seu redor? E ele começou a avistar do lado dele um pé de laranja, uma laranjeira. E nesse dia ele começou a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, com uma dúvida. Por que aquela fruta é tão mais bonita? Aquela fruta é laranja, ela é redonda, e eu aqui, grandão, verde. E por que as pessoas às vezes pegam muito mais a laranja do que me pegam aqui no pé? E a partir daquele dia, aquele abacateiro, ele começou a fazer todo o esforço que ele podia fazer para que ele pudesse começar a produzir laranjas. Só que o que aconteceu com esse abacateiro? Ele foi perdendo força cada vez mais, porque ele via que ele não conseguia chegar próximo daquele fruto. E cada vez mais ele estava distante e ele foi aos poucos ficando cada vez mais fraco, porque ele precisava fazer muita força para ir naquela direção, porque não era a direção natural dele. E chegou num momento que ele percebeu que ele nunca ia conseguir chegar lá. E foi num momento que aquele abacateiro parou de dar frutos. Ele parou de dar até o próprio abacate. Então, pensa o quanto hoje nós não somos esse abacateiro. O quanto nós não olhamos para o lado, para outra pessoa, para uma laranjeira e queremos nos tornar essa laranjeira. Foi que um dia um produtor chegou nesse abacateiro e viu que ele estava muito fraco, que ele não estava dando fruto. E ele falou que ele realmente estava muito triste, porque ele adorava muito o abacate. E ele gostava muito. E ele queria muito aquele abacate. Foi quando que o abacateiro percebeu que sim, ele não é uma laranja, mas sim, ele é um abacateiro. E ele pode ser o melhor abacateiro que ele quiser ser. Mas ele nunca vai ser uma laranja. Nunca vai ser uma laranjeira. Só que quando ele percebe que sim, tem pessoas que gostam do abacate, aí sim ele pode voltar a produzir o abacate. Então quando a gente percebe que a gente está às vezes querendo coisas que não são nossas, querendo seguir sonhos dos outros, ou que os outros disseram para nós, ou que a sociedade nos diz que é certo,
a gente perde muita força. A gente gasta muita energia para ser o que a gente não é. E daí, quando a gente vai ser o que a gente é, a gente já está fraco. Então, quando a gente vai usar o nosso poder pessoal para buscar a nossa essência, a gente já está desvitalizado. A gente já está fraco. A gente já está sem energia para seguir esse movimento. Então, como que a gente se desconecta do nosso poder pessoal? Porque se o nosso poder pessoal já é, eu na minha essência já sou esse poder, eu na minha essência, na minha verdade, na minha pureza, já sou esse poder pleno. E se eu não estou utilizando ele agora, quer dizer que eu não estou nessa minha verdade, não estou nessa minha potencialidade. Eu faço algumas coisas que me desconectam disso. E quais são as principais coisas que me desconectam desse poder pessoal? Reclamar, o medo do fracasso, o medo em geral, o julgamento e a autocrítica. Aí vocês vão olhar, meu Deus, Alan, eu tenho tudo isso. Calma, fica tranquilo, tá tudo bem. Por isso que esse é o primeiro passo. A gente começa identificando. E primeiro passo é justamente isso, identificar o que é. Aí tu pergunta, tá, mas reclamar, o que o reclamar tem a ver com isso? Vocês já pensaram que reclamar vem de reclamar, o re vem de repetição e clamar vem de pedir? Então reclamar nada mais é de que pedir novamente. Então olha só, quando eu estou reclamando daquela situação, é como se eu estivesse pedindo aquela situação novamente. E quantas vezes a gente não pediu e foi atendido? Sabe aquela situação que tu tá lá reclamando de que, não, vou chegar ali e não vai dar certo. Eu tô nessa fila, mas vai acabar o produto, vai acabar o não sei o quê, ou vou chegar lá na frente e vai faltar um documento, ou vai, não sei. Quantas vezes a gente não falou e aquilo de fato aconteceu? Então, é como a gente está vibrando com a nossa energia e o que a gente está pedindo. Então, pensa, se eu estou pedindo para que não dê certo, e não dá, e eu fico ruim, mas era isso que eu estava pedindo. Quando eu reclamo, eu estou pedindo aquilo novamente. Então, sabe, naquele relacionamento que tu diz, eu não quero, aquela pessoa era assim, 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 e reclama porque não quer e não quer. E daí sai daquele relacionamento, vai para outro e a pessoa é exatamente igual. Então, quantas vezes nós nos colocamos nesse lugar de reclamar? Uma coisa interessante da gente pensar na reclamação é principalmente no momento de hoje, né? A gente está num momento bem diferenciado. A gente está num momento onde, independente da onde cada um de vocês morem, né? Tem pessoas que são de Florianópolis, tem pessoas que são de São Paulo, tem pessoas que são de outros lugares. Independente de onde vocês morem, provavelmente a gente está passando por algumas restrições de sair, algumas restrições de ir para alguns lugares, algumas restrições de trabalhar. Eu tenho duas opções. Eu tenho uma opção de reclamar de tudo isso e parar nessa reclamação, ou eu posso olhar para as oportunidades que tem. Esses grupos aqui, o meu projeto era para fazer tudo presencial aqui em Florianópolis. E de repente vem toda essa situação que me impede de estar reunidos com vocês pessoalmente. Mas eu podia ficar em casa reclamando, dizendo que olha só tudo isso, o quanto isso me deixa para baixo, o quanto isso me impede, eu estou aqui. Ou eu posso olhar para as possibilidades que eu tenho
dentro do possível e seguir em frente. E talvez olhar para o possível, às vezes, é ficar parado. Às vezes, o melhor que eu posso fazer é esperar. E tá tudo bem. Mas eu posso esperar de um lugar onde eu confio de que isso vai passar, ou de que isso vai melhorar, ou de que a situação seguinte vai acontecer. Ou eu posso parar de um lugar que eu só reclamo e fico ansioso para que isso acabe logo. Mas eu não faço nada para que eu me prepare para essa saída. Até aí tudo bem? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Pode interromper, pedir para falar. Dentro da ferramenta, quando vocês vão lá em participante, tem uma opção de levantar a mão, se vocês também quiserem usar para falar, mas se vocês quiserem só desbloquear o microfone e falar. Fez muito sentido, por exemplo, se tivesse no normal, eu certamente não podia participar. Eu estou em São Paulo, capital, e não teria oportunidade de ir para Floripa para uma palestra, né? Então, fez total sentido. Se você tivesse só guardado aí reclamando, talvez algumas das pessoas que estão aqui nem pudessem participar desse momento. Então, tudo que você falou, além das nossas chorações do dia a dia. Sim. Isso, porque a gente pode ficar nesse lugar onde a gente só reclama e não faz nada, ou a gente pode olhar para o que é e daí sim criar ou se movimentar a partir do que é. Mas eu preciso reconhecer, porque quando eu reclamo, eu estou colocando muitas camadas que eu não sei mais o que é, porque eu já transformei aquela situação numa coisa muito mais densa do que de fato é. E quando eu olho para aquela situação de fato com o que é, então, por exemplo, hoje eu sei que eu não posso reunir as pessoas aqui comigo. Então, essa é a minha restrição. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reunir online, eu posso fazer atendimentos online, eu posso fazer atendimento individual com distanciamento. Então, eu vou dentro dessas possibilidades atuando. Eu poderia estar em casa, embaixo da minha coberta, dizendo, olha só que situação ruim, eu estou aqui parado, né? A vida me fez parar. Não, é uma escolha. E a gente vai perceber durante essa jornada que tudo é questão de escolha. Tudo é questão de escolha. Aí tu vai dizer assim, Alan, mas tem coisa que eu não quero escolher. Tudo bem, não escolher também é uma escolha. Então, quando tu não escolhe, tu escolhe não escolher. E quando tu escolhe não escolher, tu dá permissão para o outro ou para, sei lá, qualquer coisa escolher por ti. Então, olha como essa reclamação é uma barreira para me impedir de usar essa minha potencialidade máxima. Né? Tem aquela brincadeirinha que se faz, né, com crise, né? Troca lá o S, lá as letras, troca crise por CRI. Né? Então, a gente pode, através disso... Pensa assim, né? Quantas pessoas não aproveitaram a oportunidade e estão vendendo máscara? Ou quantas pessoas não montaram um restaurante na sua própria casa e não estão vendendo delivery? Eu não estou dizendo que não tem pessoas que não estão passando por necessidades, não é isso. Mas se a gente olha para as oportunidades, sempre tem uma saída. E mais para frente, nessa jornada, a gente vai falar de uma coisa que se chama abundância. Porque aí a gente precisa lidar com a nossa crença de escassez. Que a gente acredita que não tem tudo para todo mundo. Então, isso que faz a gente fazer muitas dos nossos movimentos, né? Eu sempre brinco que a pandemia, de novo, trouxe essa informação bem claro. Não sei na cidade de vocês, mas aqui em Florianópolis, naquela primeira semana que eles resolveram fechar tudo, aqui
teve uma corrida muito grande para os supermercados e as pessoas começaram a estocar muita comida em casa. Então, ao invés da pessoa comprar 1 quilo de arroz que dava para ela, sei lá, por exemplo, eu, né? Eu e minha esposa, 1 quilo de arroz dava para, sei lá, 2, 3 semanas, eu ia lá e comprava 10 quilos de arroz. Então, essa minha escassez, essa minha sensação de escassez faz com que falte de verdade. Porque daí sim eu não pego o necessário, eu pego muito mais para suprir só uma necessidade minha. Então, quando eu me conecto nesse poder pessoal, eu tenho essa confiança de que essa abundância existe. Mas isso é um passinho mais para frente. Então, reclamar, tudo bem, né? Quem nunca, né? Tudo bem. Eu não tô aqui de um lugar falando que eu sou a pessoa santa, que eu faço tudo certo, que eu não reclamo, que eu não faço nada. Não, eu tô junto com vocês. Eu tô nessa mesma caminhada. Comparação. Aquele lanche do coleguinha ali que tá uma maravilha, né? E o meu aqui só um pão com presunto. O dele tem um negocinho diferente ali, uma manteiguinha, um requeijão. Então, a nossa necessidade de comparar. Mas uma coisa que a gente precisa entender, que nós, seres humanos, somos seres sociais. Então, a grande questão dessa pandemia toda, o que está mexendo com a estrutura de muita gente, é porque algumas pessoas estão se vendo isoladas. Elas não estão pertencendo. Eu, por exemplo, não vivi essa situação porque eu tenho a minha esposa. Então, eu tenho alguém para conversar dentro de casa. Mas tem pessoas que não tinham ninguém para conversar dentro de casa. Tem um vizinho meu que ele está nessa situação e teve um dia que aqui foi bem caótico, assim, deu bastante... teve um ciclone, né? E a gente acabou tendo que fazer algumas coisas no prédio porque acabou a luz e tudo mais. E ele falou assim, cara, eu vim logo aqui para baixo, eu queria conversar com alguém. Ele falou assim, eu tô esse tempo todo sem falar com ninguém. Eu tô ficando meio maluco, ele falou assim. Então, nós somos seres sociais. E nós temos a necessidade de pertencer. Então, essa é uma necessidade básica nossa. Pertencimento. Então, se a gente não se sente pertencente, é como se nós não nos sentimos vivos. Ou como se não tivesse sentido tudo isso. E por quê? E por que eu comparo? Porque eu quero estar igual? E porque talvez a gente tenha uma cultura de que existe um padrão. Quem nunca ouviu, seja a pessoa acima da média. E nessa hora eu sempre brinco, né? Meu filho, sempre vai ter 50% acima da média e 50% abaixo da média, porque é média. É uma linha no meio. Então, 50% para cima, 50% para baixo. E se todo mundo melhorar, essa média vai subir também. Então, independente do que for, essa média sempre vai ser o meio. E ela não representa, porque ela é só uma linha imaginária. E eu gosto muito de usar isso, porque fica aquela coisa de que a gente sempre tem que ser melhor que as pessoas. Mas daí eu vou comparar com quem? Eu, abacateiro, vou comparar com uma laranjeira? E aí? Qual é a medida? Qual é a régua? Qual é a régua que eu uso para comparar? E a gente começa a perceber que não existe uma régua da nossa vida que a gente possa medir a minha vida e a vida do outro para ver, ah não, a Alain tem 2 centímetros de vida, o outro tem 2,5, então ela precisa de meio. Não tem. Porque o que faz sentido para mim é diferente do que faz sentido para cada um de vocês. E principalmente, o que eu significo as coisas. Por exemplo, deixa eu pegar uma coisa aqui. Dinheiro.
Cara, dinheiro, se eu perguntar para cada um de vocês o que é dinheiro, cada um vai responder uma coisa diferente. Uns vão dizer que é o sustento, outros vão dizer que é energia de troca, outros vão dizer que é o mal necessário, outros vão dizer que, sei lá, o que que vão dizer. Entende? Então, cada um vai significar aquilo de uma forma diferente. Então, se eu pensar, pô, eu não tenho sucesso e o outro tem, como? O que que é sucesso para mim? Às vezes, para mim, sucesso, eu estar em casa com a minha família, curtindo uma música, sei lá, comendo uma coisa gostosa e conversando. E tem pessoas que precisam de uma festa, tem pessoas que precisam estar em outro lugar, precisam estar rodeadas de pessoas, tem pessoas que precisam estar sozinhas. Né? Outra coisa, nessa questão da comparação, que talvez hoje, nos nossos dias de hoje, atrapalha bastante, é um negócio que se chama rede social. Quer ver coisa melhor para te entrar numa depressão é rede social. Porque tu olha para todo mundo, tá lá todo mundo, meu Deus, todo mundo tá grandão, a vida da pessoa tá top. A pessoa só vai em lugar legal, a pessoa só faz coisa bacana, a pessoa só tem dia lindo. Só tem dia de sol, dia de praia. Quer dizer, o pessoal de São Paulo não tem tanta praia assim, né? Mas aqui o pessoal de Floripa tem. Então, assim, tá tudo bem. Então, tu vai olhar pro outro e vai dizer, cara, mas eu tô num dia bad. Pô, eu tô naquele dia que eu tô embaixo do cobertor e não quero levantar. E se eu pudesse ficar aqui quentinho embaixo desse cobertor, botar uma sériezinha no Netflix e ficar aqui, eu ficava. E o cara tá lá, pô, não, fazendo mil e uma coisas. Cara, mas a gente sabe que não é real. Quer dizer, não é que não é real, aquilo lá é real. Mas é que nem a carta diz, é aquele momento. E talvez a gente saiba que tenha o outro momento, porque talvez a gente também só compartilhe esses momentos bons. Porque, e não estou dizendo que isso é errado, porque de fato a gente quer compartilhar as nossas conquistas, os nossos momentos bons com as pessoas que estão ali nos acompanhando. Mas quando a gente pega só esses retratos e coloca a nossa vida, que a gente tem a informação completa e compara, dificilmente a gente vai ser justo nessa comparação. E daí a gente tende a ser um pouquinho, ou levemente, ou até muito cruel conosco. Ai, ai. Sim. E assim, e quando a gente vai falar um pouco de autocrítica depois, né? Mas também não é assim dizer, tá, então o Alan agora falou que eu não posso mais comparar, que eu não posso mais reclamar, então eu não vou mais reclamar, não vou mais comparar. Não, não é isso. É entender o que é. Entender o que aquilo está querendo me dizer. Porque a gente não vai conseguir. É igual quando a gente fala de julgamento. Todo mundo diz assim, não, porque não pode julgar. Porque não pode julgar. Mentira, todo mundo julga. E quando eu digo que eu não posso julgar, eu estou entrando num lugar bem perigoso. Porque daí tem uma cobrança muito grande. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Até aí tudo bem? Comparação. Fracasso. Então, medo do fracasso. Ah, esse aí é legal. E olha só que isso, não sei se vocês já ouviram falar do Murilo Gun. Ele é um comediante. Ele era, ou é, não sei. Ele ainda continua sendo engraçado, né? Mas ele era um comediante de stand-up comedy. E ele começou a caminhar muito para essa área de empreendedorismo e começou a trabalhar muito com a questão da criatividade. E ele traz, né, ele tem um curso dele que até estava aberto esses tempos ali. Ele traz muito essa questão de quanto nós, ou na escola,
nos foram imputados ou nos foram colocados algumas crenças que hoje nos limitam. Principalmente o fracasso. Quem que é permitido fracassar? Quem um dia escutou assim, não, filho, pode ir lá fazer errado que tá tudo bem. Né? Quem que foi e eu não estou aqui dizendo que, não, então meu pai e minha mãe são os culpados. Não, porque a intenção deles era que eu não errasse. Eles não queriam me ver sofrer. E tá tudo bem. Mas olha o quanto a gente foi ensinado que o fracasso é uma derrota. Quando eu falo de fracasso, eu trago muito a história do Thomas Edison, que foi o cara que inventou a lâmpada. Imagina se o cara, no primeiro fracasso dele, tivesse desistido. Onde a gente ia estar? No escuro. Mas o que ele diz? Ele diz que teve 9.000 oportunidades de fazer a coisa certa. Porque ele tentou várias e várias vezes e não conseguiu fazer a lâmpada. E foi só em algum momento, depois de vários experimentos, que ele conseguiu acertar. Mas ele olha para aquilo de que ele teve várias oportunidades de fazer a certa. Quando que a gente vai olhar para a gente com essa bondade ou com essa leveza de que sim, eu posso falhar? Só que esse fracasso, ele tem um grande problema. Por quê? Porque com medo de fracassar, eu nem tento. Então, muitas das vezes, eu me bloqueio para não fracassar. Então, eu já vou dizer, não, então eu não quero. E daí, às vezes, o não quero até disfarce. Não, eu nem quero isso mesmo. Mas, às vezes, é só o medo de eu ir e não conseguir. Mas se eu for e não conseguir, isso é só um aprendizado. Então, olhar para o fracasso como uma oportunidade de melhoria faz com que a gente olhe para as possibilidades de uma forma diferente. Aí tu vai me dizer assim, não, Alan, mas eu sou perfeccionista. Perfeccionista não atura um fracasso. E eu gosto de trazer essa reflexão, né? Quanto esse perfeccionista, ele não é uma boa desculpa para o medo de fracassar. Sabe aquela pessoa que para fazer um projeto, ela tem que estar tudo certo. Ela já tem que saber o resultado que vai dar. Então, é aquela pessoa que tem tanto medo do fracasso que ela precisa... Aqui, por exemplo, vou dar esse encontro para vocês, vou falar para vocês e eu preciso ficar pensando, mas o que a Nathalie pode perguntar? Ela vai perguntar isso. Mas a Sara vai perguntar isso aqui, eu vou responder isso aqui. E daí eu tenho que estar tudo perfeito na minha cabeça para daí eu começar a fazer. Sabe quando que eu ia fazer isso? Nunca. Porque eu nunca ia saber o que cada um de vocês ia perguntar ou o que poderia acontecer no encontro. Então, aquela história de antes feito do que perfeito também não quer dizer que faça de qualquer jeito, mas faça. E talvez pode usar faça o seu melhor possível. Eu gosto muito do melhor possível porque me lembra uma parte da minha história, que é a parte da minha adolescência, da minha juventude, onde eu fui escoteiro e um dos lemas é o melhor possível. E isso faz muito sentido para mim, que eu vou fazer o melhor possível. Pode ser que não seja o melhor, mas é o melhor que eu posso hoje. Mas daí sim eu posso fazer. E talvez o meu melhor possível de amanhã seja melhor que o de hoje. E daí sim eu posso comparar. Qual que é a comparação justa quando eu comparo eu comigo mesmo? Então eu posso olhar para o Alan de ontem e dizer assim, cara, olha só onde eu estou hoje. Aí sim é justo. Porque é a mesma medida, é a mesma régua. Tá? Então, olha o quanto o perfeccionismo me impede de fazer. Porque muitas vezes, com medo de fracassar, e olha que doido, porque com medo de fracassar,
eu fracasso? Porque o não fazer é um fracasso. Então, com medo de fracassar, eu já fracasso antes. Sim. Olha que comportamento bem energizador, né, que a gente tem conosco mesmo, né? Então, para a gente, com medo de entrar em contato com aquela dor de falhar, a gente já falha antes. Mas daí, claro, a gente disfarça, né? A gente gosta de contar umas historinhas pra gente. E diz, não, nem queria mesmo aquilo lá. Sabe aquele negócio lá? Não, nem era meu sonho. Ou, às vezes, a gente nem se permite sonhar com as coisas. Ah, aquela história do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E não que eu não precise deixar a vida me levar, mas tem um lugar de que eu deixo a onda do rio me levar, mas eu tô consciente de onde eu tô, e tem um lugar que eu simplesmente abandono e largo e deixo as coisas acontecer. Certo? Tudo bem até aqui? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? Falei pra vocês que a gente ia falar do julgamento, né? Ninguém julga. Ninguém. Todo mundo aqui é bem de boa, ninguém nunca julgou e nem vai julgar, tá tranquilo. Só vou falar porque, né, porque tava ali no slide. Brincadeira, né, pessoal? Mas uma coisa que pra mim fez muito sentido, que não é não julgar, mas suspender o julgamento. Então, o julgamento de qualquer forma ele vem. Então eu vou olhar, sei lá, pra Nicole e vou julgar ela, porque é um instinto natural de proteção. Eu preciso julgar para ver se eu não corro perigo. Então eu preciso julgar. Mas quando eu suspendo aquilo e não tomo aquilo ali como verdade e me permito conhecer o que é, aí sim eu estou pronto. Por que é o preconceito? O preconceito é o conceito pré-estabelecido sobre aquilo. Que é, pessoas que usam blusa vermelha são assim, assim, assim. Pessoas que usam blusa azul são assim, assim, assim. E eu nem permito conversar com uma pessoa de blusa azul porque eu acredito que ela é assim, assim, assim. Mas quando eu permito aquele julgamento vir e suspendo, eu me permito conhecer aquilo, se de fato é. Mas aí que está a grande questão. Porque o julgamento, quando a gente faz para o outro, ele pode ser mais suave. Mas quando a gente faz para o outro, quer dizer que a gente também faz muito pior conosco. Então, quanto mais eu julgo o outro, mais eu também me julgo. E olha que a gente não é nada leve quando a gente quer nos julgar. Essa frase de que o julgamento é uma confissão disfarçada, eu acho fantástico. Não sei se vocês conhecem a Rafa Brites. É uma ex-repórter da Globo que agora virou, não sei o que é. Não sei achar uma caixinha para o que ela faz, mas ela fala muito de autoconhecimento e ela trabalha muito com empoderamento feminino, né? Trabalha muito com dar essa liberdade para as mulheres. Que ela fala mais para mulher, mas para homem também faz sentido o que ela fala, mas só que o público dela maior são mulheres. Ela fala que todo julgamento é uma confissão. E o que quer dizer isso? O que é essa confissão? Então, por exemplo, quando eu olho para a Nathalie e falo assim, eu queria, tipo assim, não, eu queria, olha só o cabelo dela, tá assim, assim, assim. Tá tudo bem com o teu cabelo, tá? É só um exemplo. Antes, né, que tu comece assim. Mas, o que ela diz que é uma confissão? É porque naquele momento tem um desejo meu reprimido de ter aquilo, ou de fazer aquilo, ou de ser aquilo.
Então, o julgamento, ele vai confessar um desejo reprimido meu. Aquela famosa história, quando tu aponta um dedo, tem 5 dedos ou 3 dedos apontando para ti. Então, quando tu está julgando o outro, tu também está falando de uma necessidade tua. E pode ser que essa necessidade seja só proteção. Por exemplo, uma de vocês, mulheres, está caminhando à noite, sozinha na rua, e começa a escutar um homem vindo atrás de vocês. Esse julgamento de que alguma coisa pode acontecer, não é que vocês estão dizendo que aquela pessoa é, vocês estão se protegendo e talvez faça vocês atravessar a rua, não sei. Sei lá, né? Ou parar em algum lugar, pedir ajuda, não sei. Mas entende que esse julgamento ele também serve como proteção. Mas eu não posso tomar aquilo como verdade e fazer as minhas escolhas a partir daquilo. Mas o principal também é a gente pensar o quanto nós nos julgamos e quanto nós somos cruéis conosco. Quanto que a gente julga que a gente não é capaz, quanto que a gente julga que a gente não merece, quantas vezes a gente julga que não vai dar certo, ou que o que a gente está fazendo está errado. E talvez uma das ferramentas que a gente mais se utiliza para fazer esse julgamento, e principalmente esse auto-julgamento, essa autocrítica. E autocrítica, se vocês olharem a imagem, tipo, é como se essa autocrítica fosse essa mulher eletrocutando a nossa cabeça, assim, o quanto a gente mina os nossos pensamentos e o quanto a gente fervilha a nossa cabeça com todos esses pensamentos. Mas uma coisa interessante é que essa autocrítica, ela tem uma intenção positiva. Como assim ela é uma intenção positiva? Tipo, eu tô aqui me maltratando, dizendo que eu sou burro, que eu sou incapaz, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não mereço. Isso tem uma intenção positiva? Tem. E qual que é a intenção positiva? A intenção positiva é que eu tenho muito medo de sentir rejeitado pelo outro e me sentir julgado pelo outro. Então, eu me julgo e me coloco lá embaixo. Então, eu falo coisas que ninguém nunca falaria para mim. Então, eu me coloco lá embaixo, porque daí quando eu escuto a crítica do outro, eu digo, eu já sabia. Ou, não, foi de boa o que ele falou ali, né? Eu sou bem pior. Então, às vezes a gente se utiliza dessa autocrítica para nos colocar lá embaixo, para que quando o outro fale, a gente diga, não, eu estou bem mais embaixo do que tu está dizendo, então tá tranquilo. Então é só uma forma que a gente tem de amenizar a dor de sofrer com o julgamento do outro. Ou não o julgamento, mas a crítica do outro. Porque a gente acredita que se a gente for criticado, não vamos pertencer. Quando eu trabalhava muito em empresa, assim, né, tinha muito aquela questão do feedback, né? O que é feedback? É dar essa resposta, é devolver a informação para o outro. E olha só como que as pessoas tratavam o feedback, né? Eles falavam feedback. Parece que se tu vai falar para as pessoas, se tu vai criticar alguém, quer dizer que tu vai deixar de amar aquela pessoa. E talvez isso seja uma crença bem importante, que a grande maioria das pessoas tem. Não dá para dizer todo mundo porque, né? Acho que todo mundo é muita gente. Medo. Ninguém aqui tem medo também. Medo é uma coisinha que, né? Tranquilo. Mas olha só, uma coisa que do medo, que é importante,
é a gente pensar, e eu gosto de falar que a gente foi ensinado de uma forma errada ou equivocada sobre o medo. Porque o medo hoje nos paralisa. E a gente foi ensinado que a gente não precisa ter medo. Mas quando a gente nega o nosso medo, ou a gente quer esconder o nosso medo, maior ele fica. Porque a gente não olha para ele do que verdadeiramente é. E quando eu, a partir desse momento, estou pronto para assumir esse medo e dar as mãos para o medo, porque o medo nada mais é do que uma forma de proteção. O medo é o que me impede de ir, sei lá, num prédio de 20 andares e ficar andando na beiradinha da sacada sem uma proteção. Porque eu posso cair. Entende? Esse medo me protege. Mas quando eu olho para uma situação que eu não vejo esse medo, eu não reconheço do que é. Por exemplo, quando eu venho aqui para falar para vocês e eu reconheço o meu medo e eu percebo que eu tenho medo, sei lá, de falar besteira, tenho medo de falar alguma coisa errada ou tenho medo de falar alguma coisa que não faz sentido. O que eu posso fazer para esse medo, depois que eu identifico? Então, eu identifiquei que esse meu medo, então eu não permito que ele me paralise, porque se eu não olho para ele, ele vai me paralisar e eu nem vou querer vir aqui na frente da câmera falar para vocês. Mas eu identifico isso, e o que eu posso fazer? Eu posso, então, preparar. Eu posso fazer um PowerPoint, eu posso ter um script aqui comigo, eu posso ler, eu posso estudar, eu posso treinar essa mesma aula sozinho para o espelho, sei lá, eu posso fazer várias coisas. Porque a partir do momento que eu reconheço o meu medo, eu posso, como se eu desse a mão para ele e caminhasse junto. Então, vem comigo, medo. Então, assim, eu tô sentindo. Porque esse medo é o que me deixa aqui conectado com vocês. É o que me deixa ligado aqui, que me deixa atento. Porque se eu não tivesse medo, daqui a pouco eu estava aqui jogadão no sofá, de boa, falando besteira, falando qualquer coisa. Mas não, esse medo me coloca presente aqui. Me coloca assim, não, vamos pensar no que eu tenho que falar. E me deixa conectado aqui. Porque senão daqui a pouco eu estou falando, estou pensando, putz, quando eu chegar em casa, tem que lavar a louça, tem que botar tal coisa lá, regar as plantinhas. E daí eu estou falando com você e daqui a pouco eu falo uma coisa. Me desconecto, entende? Então, quando eu dou a mão para esse medo está aqui junto comigo. Mas eu sei o que é. Não é um monstro que a gente criou. É só aquilo. Então, fica muito mais fácil. E daí ele não me paralisa mais. Ele só me guia. Então, olha só como a gente aprendeu que o medo é uma coisa ruim que a gente precisa afastar da gente. Mas é o contrário, a gente precisa trazer esse medo pra gente. Trazer esse medo para perto. Porque esse medo vai me guiar. Esse medo vai me orientar. Esse medo vai me dar essa possibilidade de segurar. Porque se a gente não tivesse medo, talvez várias pessoas não estariam vivas ainda. Né? Porque o medo nos protege. O medo nos mantém na vida. Deixa eu só ver aqui, alguém escreveu alguma coisa no chat. A Débora falou que o medo dela é o medo que paralisa. Sim, Débora. Mas olha que doido, né? É porque esse medo... Quando a gente, de fato, olha para esse medo e como se, tipo, eu tivesse agora te encarando no fundo dos teus olhos e tu me encarando e te reconhecendo, quando tu faz isso com medo, tu olha para o que verdadeiramente é esse medo. Porque quando a gente não quer olhar para esse medo e ele tá lá, e parece que ele vai crescendo, e daí a gente fica até assim, não quero nem olhar, e daí cada vez ele é um monstro maior, né? Igual essa mãozinha, que ali é só um negocinho, lá atrás
É um monstro. Então, quando a gente está pronto para olhar para esse medo, por mais doído que ele seja, e porque, assim, de um certo ponto, esse medo foi construído através dos nossos traumas. E o medo nada mais é do que uma proteção para que eu não entre em contato de novo com aquela dor. Mas assim, Talan, mas eu não sou uma pessoa que tem trauma. Não, todos temos. Mas, assim, não necessariamente trauma precisa ser uma coisa grandiosa. Ah, eu não preciso ter perdido alguém da família violentamente para ter sentido aquela dor da perda. Não. Tem um exemplo que eu uso muito, que é que uma vez um amigo meu contou e fez muito sentido, assim, né? Ele tem um filho pequeno, assim, né? E eu tô já começando a me preparar para essa situação, né? O meu filho chega agora em setembro. Quer dizer, chega não, ele já está aqui, mas ele vem para esse mundo, né? Externo. Mas ele estava sentado tomando café. O filho dele estava brincando lá do lado e ele estava aqui lendo o jornal. E o filho dele estava brincando de montar umas pecinhas de Lego. E naquele momento o filho dele terminou de montar o carrinho e olhou para o pai assim, e mostrou o carrinho como se fosse assim, tipo, pai, o que que tu achou? Mas ele não falou, ele só fez assim. Só que foi bem no momento que o pai olhou para o jornal e leu uma notícia que ele não gostou. E ele fez uma cara meio assim, tipo, sabe aquela notícia meio indigesta, assim? Só que aquela criança, ela não entendeu que aquela reação que aquele pai fez foi para a notícia e não para ele. Entende que só isso pode, não estou dizendo que é, porque nada é assim tão cartesiano, mas só isso pode gerar naquela criança uma sensação de que o que ela faz não é bom. Entende? Que eu não preciso ter grandes traumas, e não estou dizendo que não possa ter, porque pode ter mesmo, pode ter coisas grandes, mas isso vai me gerando medo. Por exemplo, é, se eu se eu tive, sei lá, vou falar uma situação minha, fica mais fácil. Por exemplo, o meu avô faleceu antes de eu conhecer ele. Só que ele morreu de uma forma trágica. Ele foi assassinado. Então ele morreu, pá, de um dia para o outro. Então, digamos que eu tivesse lá, conhecer a ele, eu amo muito esse avô, e naquele momento eu me senti abandonado por aquele avô, porque a criança não entende que ele morreu, não foi por escolha dele, e mesmo que tenha sido por câncer, e mesmo que tenha sido por um acidente, mesmo que tenha sido por qualquer outra coisa. Então eu signifiquei que eu vou ser abandonado. Tá? E isso eu já vi bastante em atendimento, de pessoas que tiveram grandes perdas, ou perdas repentinas, ter essa sensação de que sempre vão ser abandonados. E daí qual que é o meu comportamento? O meu medo é que eu sempre vou ser abandonado. Então o que que eu vou fazer? Então eu não vou me envolver com as pessoas, eu vou manter uma distância segura. Esse meu medo vai dizer assim, não, mantenha a distância. Tipo, parece que sempre tem aquele para-choque do ônibus escolar, mantenha a distância. Porque daí esse medo de me envolver e perder é o que vai me proteger de entrar de novo em contato com essa dor. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa. Deixa eu só aumentar aqui, que tá bem pequenininho. Uma coisa que vocês vão ver que eu olho para baixo, para cima, eu olho para baixo, para cima, e dificilmente eu vou olhar para a câmera assim, porque eu tenho duas telas, então uma eu estou vendo vocês, eu gosto de ver o rostinho de vocês, e outra tem a apresentação e o chat ali em cima. Então a Ivaneide falou da música Medo, eu não te escuto mais, né? Você não me leva a nada, sim. Mas se tu pensar que a gente podia trocar essa música do Jota Quest, né? A gente podia trocar e dizer assim, eu te escuto, meu medo, né? E porque você me guia. Porque na verdade é justamente isso. Porque
é um pouco do que a Débora tinha falado antes, de que eu não olho para esse medo. E daí ele vira um monstro. E daí eu imagino um monstro. E uma das coisas que a gente começa a aprender nessa jornada de autoconhecimento é que o meu corpo, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Como assim, Alan? Se eu falar para vocês agora, sentar, fechar os olhos, imaginar que vocês estão na praia, brisa do mar, tomando uma aguinha de coco, relaxado, o corpo de vocês não vai relaxar? Sim. Então o corpo de vocês se coloca nessa situação. Então agora pensa se eu imagino que eu estou me aproximando dessa pessoa e essa pessoa vai me abandonar a qualquer momento. Isso não é real, não é real, mas é o que eu estou imaginando, mas o meu corpo não sabe, então eu estou vivendo aquilo. Mas identificar esse trauma que gera medo é difícil, pois quando vamos buscar, identificamos muitos traumas. Tá. Então, Débora, nessa questão de identificar os traumas, eu sugiro, tá? Muito através de processos de autoconhecimentos terapêuticos, porque sozinha é muito difícil mesmo, porque essa barreira de medo vai impedir. Eu estava até conversando com algumas pessoas que também são terapeutas e elas falam muito assim, Alain, mas eu tenho dificuldade mesmo eu sabendo, eu tenho dificuldade de encontrar esse ponto, esse trauma. Mas é porque a gente tem proteção. E quando tu tá na frente de outra pessoa, tu tá dando volta e volta, e aquela pessoa tá percebendo que tu tá dando volta, ela vai e te traz de novo para aquilo ali. Porque dói mesmo. Naquele primeiro momento, quando tu olha, é uma dor, mas quando tu vai olhando, tu vai vendo, cara, mas não era essa dor toda. Mas como a gente ainda tem esse monstro, é aquela dor insuportável, né? Só um pouquinho, Manuela, deixa eu falar ali do que o Charles falou, tá? Charles, é bem comum, tá? Essa questão de significar, porque aquela criança de 3 anos, ela não sabia que aquele pai não escolheu ir, ou não escolheu morrer, né? Então, ela tem duas coisas. Ela primeiro tem um momento de raiva, que ela fica com raiva porque ela imagina que aquele pai abandonou ela. E daí depois tem um momento de culpa, porque ela se culpa por sentir raiva de uma pessoa que ela amava tanto. E depois ela se sente abandonada. Então é bem interessante. Em algumas meditações, e principalmente com Theta Healing, dá para olhar para isso de uma forma diferente e ressignificar. Ressignificar quer dizer o quê? Dar um novo significado para o que é. Então não quer dizer que a gente vai esquecer que teu pai morreu, e não quer dizer que não vai morrer mais. É só vai olhar para aquilo de uma forma diferente, mas com o olhar daquela criança. Porque, claro, hoje o adulto vai dizer assim, cara, morreu, não tem muito o que fazer, né? Não foi uma escolha dele, né? Por mais que possa ter sido, entende? Não tem o que fazer. E daí tu entende, mas esse subconsciente, essa criança interna não entende. Tá? Manu, tu quer falar alguma coisa? Oi, dá para me ouvir? Sim. Tá. A questão do medo veio bem forte para mim essa semana, porque eu tive uma dor física e quando eu fui tratar com a psicossomática veio que era com medo, assim. E aí uma amiga minha que é terapeuta, ela falou, Manu, coloca os teus medos num papel e tenta resolver eles. Ela falou, tipo, bota a resolução desses medos. Sim. E aí veio um medo muito esquisito, assim, na minha cabeça. Eu falei, tipo, tá, beleza, não deve ser, tipo, isso, né? Mas eu não verbalizei aquele medo, eu só tava na minha cabeça, porque eu acabei silenciando, sabe? Quando a Débora falou que, tipo, a gente não consegue identificar os traumas, se tu tentar te colocar um pouquinho em silêncio, às vezes, e tentar, sabe? Tipo, te pergunta de onde que vem esse medo e tal, de repente isso pode ajudar, sabe? Pelo menos comigo ajudou. E aí eu conversando, quando eu verbalizei esse medo, que para mim era uma coisa nada a ver com a vida, assim, tipo, totalmente sem sentido, para minha terapeuta eu comecei a chorar muito. E aí ela falou, bota para fora porque realmente esse é o teu maior medo.
Sim. Então, às vezes, não tem lógica. Tipo, o medo não tem lógica nenhuma, mas são traumas que a gente viveu normalmente na infância, ou enfim, em algum outro momento, mas que a gente não, se a gente não silenciar nossa mente, acaba ficando difícil de entender e de tentar superar, sabe? Sim, sim, sim. Não, faz todo sentido, Manu. E olha só, que só para a gente exemplificar isso que tu falou, eu trago um exemplo de um atendimento que a menina tinha essa mesma sensação de abandono e ela estava olhando para questões de relacionamento e ela sempre encontrava pessoas não disponíveis, ou pessoas que já estavam namorando, ou pessoas casadas, ou pessoas que não queriam um relacionamento, pessoas que no fim sempre abandonavam ela. E a gente foi caminhando, foi olhando para isso. E sabe da onde que veio isso? Veio de um dia que ela tinha 5 ou 6 anos, sei lá, mais ou menos essa idade, que ela estava na escola e passou o horário e já tinha ido todo mundo embora e só tava ela e uma professora. E ela achou que ela tinha sido abandonada pelos pais ali. Só que logo depois, esse pai e essa mãe chegaram atrasado, meio atrapalhado, porque eles estavam em reunião, mas daí a professora ficou um pouquinho mais. Então, em nenhum momento ela estava sozinha. Só que olha só a sensação que, que ela teve e aquilo ali, se a gente for olhar racionalmente, não faz sentido nenhum, mas se tu olhar, fez todo sentido, né? Então, o quanto essas coisas a gente guarda conosco dentro da nossa criança ferida dentro de nós, e isso que também afasta esse poder pessoal de nós. Manu, para mim faz bastante sentido essa questão do corpo. Eu uso muito também essas informações do corpo. Então, tu pode me dizer a região do corpo, a gente já vai até saber para onde que a gente vai caminhando, né? E às vezes esses medos, dependendo de que medo é, ele vai atuar numa região diferente. Então, Débora, olha só, vou te compartilhar uma questão ali nesse teu sentimento de incapacidade, né? É, eu, eu reprovei na segunda série do primário, né? Então, eu tinha dificuldade de leitura porque eu sou estrábico. Era, sei lá se sou ou era, não sei. E tenho também um pouco de déficit de atenção. Só que hoje eu reconheço e sei disso, né? Então eu já tinha essa dificuldade. Então eu já fui taxado como reprovado ou incapaz, porque eu não consegui passar de ano. E um dos comportamentos, por exemplo, do meu pai muito forte é um pouco disso que tu falou, dessa questão de que nunca tá bom. Mas olha que interessante. Quando eu percebi que a intenção positiva dele era sempre pode melhorar. Então não é que ele não reconhecia aquilo como feito, mas ele sempre dava uma oportunidade de eu crescer mais ainda. E daí eu comecei a olhar para isso não como incapacidade, mas sim como possibilidade de crescer. Claro, isso depois de uma longa caminhada. Longa, não sei, né? Mas depois de uma caminhada olhando para isso de uma outra forma, ressignificando isso. Porque aí é aquela mesma situação da reclamação, entende? Eu posso ficar dali e dizer, meu pai sempre diz que está tudo uma meleca, e não, mas eu posso dizer, cara, ele tá vendo o que eu tô fazendo e só tá me dando uma oportunidade de fazer diferente. Opa, desculpa. De fazer diferente. Entende? Então, olha como que eu posso ressignificar isso. Claro, eu tô falando assim, mas não sei se é. Não é que não é simples, sempre é, tudo é simples.
Tudo é simples. Tudo. 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 Ah, Alan, não, mas é porque tu não conhece a minha história. Ah, se tu conhecesse a minha história, tu ia ver que não é simples. Não, tudo é simples. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples. Porque tá ali o caminho na nossa frente. Tem um vídeo, eu não vou lembrar o nome da menina lá, que ela é uma terapeuta, meio coach, meio sei lá o quê, meio uma mistura de coisas. E ela chega a ser engraçada porque ela é bem enfática, assim, né? Ela é assim, tá, mas tu tá sendo incapaz agora? Agora, tu tá dando conta de fazer as coisas? Sim. Ah, então próximo, tipo, tá, deu. Lá naquele momento, tu podia ser incapaz e talvez tu era incapaz. Todas as crianças são incapazes, elas precisam que os pais ajudem ou ensinem, entende? Só que o que a gente traz é essa sensação de incapacidade. Então, para ti, hoje é a certeza de que tu é incapaz. Então, tu já vai fazer as coisas com a certeza de que tu não vai ter capacidade. E tu não vai acreditar em ti, entende? Então, isso vai fazer com que seja mais difícil de fazer as coisas. Mas talvez eu tenha uma boa notícia para ti. Talvez hoje a gente olhe para isso de alguma forma. Tá? Então, o medo é uma coisa que nos bloqueia muito. Mas se a gente pensar que o nosso medo, ele é só uma proteção, aí a gente pode começar a conversar com esse medo. E dizer assim, tá, mas tá, eu sou incapaz. Sou incapaz. Mas incapaz de quê? Sou incapaz de vir aqui falar para vocês. Cara, mas eu tenho 10 anos de vivência de autoconhecimento. Eu tenho vários cursos. Cara, então eu não sou tão incapaz assim. Tá, mas eu ainda acho que eu sou incapaz. Tá, então o que eu preciso fazer? Ah, eu acho que eu preciso ler esse livro, ler esse livro e ler esse livro. Ah, mas o que... E daí eu vou trabalhando com essa incapacidade. Claro que eu posso voltar lá para aquela sensação real de incapacidade. Entende? E às vezes eu começo a perceber que eu era incapaz mesmo. Então imagine uma criança, um bebê, que quer sair de um berço e não consegue. Ou que quer caminhar e não consegue. Ela é incapaz. Entende? E daí ela vai descobrir que ela fracassou. E daí a gente volta para o fracasso. E o quanto ela pode pegar aquele fracasso como um aprendizado, para daí sim aprender uma nova forma de fazer. Então, quando eu erro, nada mais é do que uma oportunidade de melhoria. Parece meio clichê essa frase, mas é isso. Quando eu erro, eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. E com certeza eu só errei porque eu não sabia. E quando eu percebo que eu errei, aí sim eu posso fazer diferente. Porque na sua grande maioria ninguém vai dizer assim, eu errei porque eu queria errar. Eu fiz isso porque eu queria fazer essa sacanagem mesmo. Ou, por exemplo, eu fui incapaz porque eu sabia que eu não ia dar conta e eu fiz isso. Não. Faz parte do processo. E olha só uma coisa interessante, que tem muito a ver com essa questão do poder pessoal. É a teoria da separatividade. Que teoria é essa? A gente acredita que nós somos separados do todo. Como assim? Não somos separados? Não. Nós fazemos parte do todo e nós somos o todo. E quer ver como a gente tem essa sensação? Olha quando a gente diz, vamos jogar o lixo lá fora. Lá fora de onde? A gente está jogando aonde? No todo. Então não é fora, é dentro. Entende? Então, quanto maior essa minha noção e essa percepção de que somos separados, mais difícil é a minha sensação de pertencer.
Porque daí sim, eu sou separado de tudo e daí eu preciso pertencer. E quando eu olho e vejo que eu não sou separado de tudo e sim eu estou conectado com todo, aí sim eu começo a perceber que eu não preciso pertencer, porque eu já sou o todo. Porque ao mesmo tempo que eu sou o único, eu sou o todo. No mesmo tempo que eu tenho a minha individualidade, mas essa individualidade faz parte do todo. Isso é um pouquinho mais difícil de imaginar, mas é mais fácil de sentir. Como assim? Sabe aquelas sincronicidades da vida? Sabe aquelas coisas que a gente às vezes está pensando em alguém? Eu comecei a pensar em alguém e daqui a pouco aquela pessoa aparece, ou aquela pessoa manda mensagem, ou aquela pessoa eu encontro na rua, ou aquela pessoa, quer dizer, hoje a gente não encontra ninguém na rua, né? Mas a gente recebe uma mensagem, a gente vê sei lá, entende? Esses dias eu tava até falando assim, eu vi acho que foi um filme, e falei assim, pô, lembrei muito dessa pessoa, assim, me lembra muito dessa pessoa. E, cara, quando eu fui pegar o meu celular, fui olhar, olha que coincidência, uma mensagem dessa pessoa. Entende? Que não é coincidência. Tudo bem, vocês podem acreditar em coincidência, eu não tenho nada contra quem acredita. Eu só desisti de acreditar em coincidência há um tempinho, porque a gente começa a perceber que nada é coincidência e tudo faz sentido. Então, se a gente pensar, e daí faz sentido, Manu, quando tu diz que a Débora te representa, porque não é por acaso que vocês que estão aqui, estão conectados aqui, e não é à toa que eu estou aqui, entende? Porque o que eu tenho tem a ver com o que vocês estão buscando e talvez seja a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, vocês têm vidas completamente diferentes, mas talvez algumas semelhanças. E por isso que eu, particularmente, Alan, gosto muito de processos de grupo. Porque o grupo, ele traz muito essa potência, onde eu me curo com o outro. Porque eu posso olhar, por exemplo, para o que a Débora compartilhou, ou para o que o Charles compartilhou, e perceber, cara, eu também sinto isso. Também sinto aquilo. Também sinto aquilo outro. Chama-se egrégora nos meus estudos, tudo se atrai por... Sim. Manu, uma coisa que eu gosto de dizer bastante, até tinha esquecido de falar, é que eu não tenho as melhores palavras. E vocês podem trocar as palavras. Porque às vezes eu posso chamar de egrégora, às vezes eu posso chamar de natureza, às vezes eu posso chamar de universo, às vezes eu posso chamar de, sei lá, Buda, Alá, Deus, ou sei lá, o que fizer sentido, entende? Porque cada um vai dar um significado para aquela palavra. E pode ser que às vezes eu falo uma coisa e não faz sentido para vocês. E vocês fiquem só com a minha intenção positiva e troquem a palavra. Porque às vezes a egrégora pode ser que não faça sentido para mim. No caso, para mim faz sentido, mas pode ser que não, mas eu entenda como universo. Ou, sei lá, Deus, ou sei lá, qualquer outra coisa. Natureza, fonte criadora, criador. Não sei. O todo. Então, assim, a gente vai trabalhando com essas palavras porque as palavras são carregadas de significados, né? E os significados, o que que elas têm, são o que cada um de nós construiu através da nossa história. Aí vocês podem estar perguntando assim, tá, Alan, beleza. A gente já entendeu que o poder pessoal é nosso. Eu sou o poder pessoal em essência. Mas eu tenho essas questões que tiram esse meu poder pessoal, ou que não que tiram, mas que impedem esse poder pessoal de, digamos, despertar, ou desabrochar, ou de eu acessar. Tá. A gente olhou para a vergonha, para o fracasso, para o medo, para a culpa,
e tudo isso que a gente falou até agora. Mas e aí? Tá? E aí? O que eu faço? Eu tenho esse monte de trauma aqui, essa lista que eu não consigo acessar, tenho esse monte de medo, eu tenho esse monte de dificuldades. E aí? Qual que é a saída? Autocompaixão e fé. Fé. Antes que vocês falem assim, não, lá vem o Alan. Pô, eu achei que tava indo tão bem agora e vai falar desse negócio de religião, de não sei o quê. Não, não é religião. Tá? A fé é convicção intensa e persistente que algo abstrato que para a pessoa acredita se torna verdade. Então eu preciso acreditar. Pode ser que eu precise de uma religião para acreditar, tudo bem. Pode ser que eu não precise de uma religião para eu acreditar na minha capacidade. E eu não estou dizendo aqui que tem certo e errado. E talvez com o tempo, né, se vocês continuarem nessa jornada, vocês vão perceber que eu vou dizer para vocês várias vezes que está certo e errado ao mesmo tempo. Ou sim e não ao mesmo tempo. Entende? Porque não tem isso. Outra coisa é que a gente vive num mundo que é dual. Que ou é sim ou é não. Ou é preto ou é branco. Ou é certo ou é errado. E a gente começa a ver que a gente agora está num momento de extrema polaridade. Que só há a possibilidade de ser um ou outro. E daí a gente começa a perceber que não, existe uma possibilidade que a gente junta esses dois polos e entrelaça eles e cria, sei lá, uma terceira opção, uma quarta, quinta, sexta opção. Então a fé é o primeiro passo de acreditar. Acreditar que é possível esse caminho. Porque sem fé, sem acreditar, aí a gente pode desistir. Então é acreditar que é possível e acreditar que eu sou capaz de caminhar. É aceitar que acredita que aquela possibilidade, que aquele desejo aconteça. Então é como se Platão, sei lá quanto tempo atrás, eu não lembro porque eu não era nascido, imagino que ninguém de vocês era, né? Ele criou aquele mito da caverna, onde estavam lá as pessoas dentro da caverna e elas tinham um desejo de sair, mas ao mesmo tempo que elas tinham desejo, elas tinham medo, porque elas não sabiam o que era. E daí a gente tem aquele negócio que a gente chama de zona de conforto, que é uma desgraça, porque olha que coisa bem interessante, eles foram dar o nome para um negócio que não é bom, de conforto. Quem não gosta de um conforto? Se eu pudesse, eu estaria aqui na minha cama, com um cobertorzinho, assim, bem quentinho, bem confortável. Quem não quer ficar em conforto? Todo mundo. Então, eu trago, e uma coisa que me fez pensar muito, e eu gostei muito do conceito que o Murilo Gun trouxe sobre isso, que ele fala zona de estagnação e zona de aprendizagem. Porque quem, em sã consciência, quer se colocar numa zona de desconforto? Ninguém. Eu não quero ficar em desconforto. Mas quando tu olha para aquela zona de aprendizagem, que daí tu vai ter esses desconfortos, mas é de aprendizagem, que tu vai se adequando, aí sim é mais possível. Aquela velha famosa história, né? Eu tô na merda, mas tô quentinho. Então aqui eu fico. Né? Porque é confortável, eu já sei como é que é. E autocompaixão. O que é autocompaixão? Auto, então, eu comigo mesmo. Compaixão é amar. Então, eu me amar. Amar incondicionalmente. O que é incondicionalmente? É não ter nenhuma condição para isso acontecer. Não, então tá, Alan fechou. Então, quando eu melhorar isso, eu vou me amar. Ou quando eu deixar de ser essa pessoa assim, eu vou me amar. Ou quando eu não tiver mais esse medo, eu vou me amar. Não, eu vou me amar agora, do jeito que é. Imperfeito, do jeito que eu sou. E eu gosto tanto dessa frase que eu coloquei um quadro na minha casa que diz: somos todos perfeito
nas nossas imperfeições. Então, aceitação, então aceitar o que é, e não é aquele aceitar do tipo, ah, então tá, eu vou aceitar. Fiquei aqui relaxadão, aceitei, então é assim mesmo. Aquela síndrome de Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não. Mas eu preciso aceitar o que é, para daí sim poder fazer diferente. Porque eu só consigo fazer diferente a partir do momento que eu reconheço o que é, para daí sim poder fazer diferente. Então, quando a Débora fala ali da minha incapacidade, ou da incapacidade que ela diz ter, que incapacidade é essa? E da onde que vem essa incapacidade? Porque aí a gente chega num ponto que a gente acredita tanto que a gente é incapaz, que a gente vai se colocar em situações que vão provar pra gente mesmo que a gente é incapaz. Porque daí a gente vai fazer de tudo para provar pra gente mesmo que a gente é incapaz. Porque a gente quer muito comprovar, assim, sabe? A gente é teimoso, assim, às vezes, nesse sentido de agora eu vou lá provar que isso é verdade, ó, eu tenho que me proteger disso, porque eu não sou incapaz. Quer ver? Eu vou me arriscar nesse negócio aí, mas já, logo vai dar errado. Entende que a gente já entra nessa energia.